O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Kleber. Ele é policial militar no Distrito Federal e é caveira do BOPE. Ele também já serviu às Forças Armadas. Tem muita história para contar, tanto das Forças Armadas quanto na sua carreira na polícia. Então, serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala, Kleber, tudo bem, meu irmão? Beleza. Obrigado pela presença aqui no Café com a Polícia, tirar um pouco do teu tempo pra gente trocar essa ideia, mano. Tamo junto. Bora. Pessoal que tá aqui, ó, já segue o Kleber nas redes sociais, né? Kleber Tri 9. Kleber Tri 9, policial do BOPE aqui do Distrito Federal. Agora vamos começar a entrevista, mas antes, se você quiser passar em concurso policial, não sabe como estudar, tá perdido, conheça o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo. Para organizar seus estudos, meu amigo, você tem que estudar antes de ser polícia, antes de ser caveira, antes de entrar pra polícia, você tem que, ó, ser caveira no papel ali, no caderno, né? O negócio não é fácil. Mas aí se você quer se organizar, vai pro método Seja Aprovado aqui na descrição do vídeo. E agora vamos conhecer um pouco da vida aí na polícia, do Kleber. Primeiramente, Kleber, por que você quis ser policial e o que você fazia antes? Então, cara, na verdade, esse universo militar, né, nunca foi a minha praia. Na verdade, nunca pensei em ser policial. Me tornei militar com 18 anos, obrigatoriamente, no Exército. Ah, você foi obrigado? Não foi obrigado. Eu não Serviço militar obrigatório realmente? Realmente, de fato. Eu paguei a minha etapa de serviço militar obrigatório, que depois virou voluntário, né? Com 18 anos eu me apresentei no Exército e fui selecionado para servir, né, contra a minha vontade. Uhum. Eu sempre destaco isso, porque realmente na época eu não tinha esse perfil, não tinha sonho de ser policial, não estava voltado para isso, né? E quando eu me apresentei, foi perguntado, né, você é voluntário, servir? Não sou voluntário. Na época eu tinha banda de rock. Caraca. Eu fazia faculdade de... Era cabeludo? Era cabeludo, tinha um cabelo grande. Fazia faculdade de psicologia, então não tinha nada a ver, cara. Eu achava que esse mundo militar e policial era muito à parte, assim, pra mim. Eu não ligava pra isso. E aí eu fui inserido nesse contexto aí de servir no Exército Brasileiro, né? Fui selecionado, inclusive por um camarada que fez o curso de caveira junto comigo, depois na polícia, né? O Ribas, que na época era o Tenente Ribas. Mas você já era caveira, fizeram juntos o curso? Fizemos juntos, a gente entrou na polícia no mesmo concurso. Achei que tu já era polícia e tu avaliou ele no curso. Ah, né? Não, se fosse eu tinha matado ele. Tenho certeza disso, porque ele deve ter... Eu teria matado uma puxada ele, em ti lá na época. Mas não tive essa esperança e não deu certo. Ele formou junto comigo. Uhum. Mas aí na época eu entrei no Exército, né? E dei início ali a minha carreira militar, né? Foi uma mudança assim, muito radical. Tive que trancar os estudos na faculdade. Vivi pro Exército, primeiro ano de Exército, né, de serviço obrigatório, você não tem tempo para nada, você fica internato, várias missões, formação, né, então não dá tempo de você fazer nada da vida, então fiquei à disposição disso, né, e nesse processo aí eu aprendi a gostar, porque o que me motivou a me entregar para essa carreira de militar foi justamente uma coisa que era minha, que era o quê? Eu pensava, cara, eu não posso ser ruim em nada do que eu tô fazendo. Se eu tô aqui, então eu vou dar 100% de mim nisso aqui e vou ser o melhor possível dentro desse trabalho. E foi assim que eu tive bastante pontos positivos na minha carreira durante o Exército, né? E posteriormente foi que eu fui pra polícia. Exército, primeiro ano. Tu recruta. Como é que é tratado um recruta no Exército? É churrasquinho, cerveja? Como é que... Cara, o recruta literalmente é o que eles falam, né? A imagem do cão. Recruta não tem vida, cara. É pior. Eu acho que o recruta é pior do que um aluno de curso, assim. Porque ele literalmente é um
um cara que ele bizonho ao extremo, né? Molecote. Aquele menino de 18 anos que tá vindo da rua, né? Do mundo paisano e do nada ele tá inserido naquele negócio ali de ser militar, de ser padrão, pontual, cumprir todas as ordens e aprender um monte de coisa, né? Eu servi na infantaria, então era muita instrução e eu realmente me adaptei muito rápido, né? Assim, ao exército, à rotina, né? Mas foi bem complicado, assim, no início foi difícil, cara. Imagina. Como é que o superior do exército costuma sugar um recruta? Cara, na minha época, né, tinha várias maldades, assim, várias coisas que eram feitas, né? O tratamento era o pior possível, muita coisa mudou, assim, em pouco tempo. Eu percebi essa mudança, né? E assim, mudanças boas, eu não acho que seja ruim, não, as mudanças que ocorreram para melhor, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu lembro muito bem era o bandejão, né? O bandejão do rancho. Aquele bandejão, meu, parecia aqueles filmes de presídio que você passa assim, o cara vai servindo, colocando aquele rango, e aí você fala pro cara, bota pouco, o cara bota muito, assim, aí você pede, o cara que pede muito ganha pouco. Caraca. E aquela comida era uma comida ruim, cara, muito ruim, assim. Aí depois que eu engajei, né, isso foi em 2007, aí eu engajei, fiquei em 2008 e tal, e eu percebi que já houve uma mudança, assim, e tal, tiraram as bandejas, colocaram os pratinhos, aí virou um negócio melhor. Vocês comiam na bandeja mesmo? Era bandejão, na minha época foi o bandejão. Não é um prato em cima da bandeja, era bandejão comida mesmo. Na bandeja. Tem as divisãozinhas mal assim. lavada. Era assim, aí, mas assim, o tratamento do recruta é bem ríspido mesmo, até ele completar ali o período básico, né, ter o campo de formação e tal, o tratamento é bem ruim assim mesmo. Depois que vai mudando. Chama de bisonho. O tempo todo, mocorongo, bisonho, né? Seu ridículo. Faz isso, faz aquilo, umas coisas sem sentido, sem utilidade nenhuma. Nada, é só faxina até o talo, pagação. Tá sujo aqui, tá nada sujo, tá limpo pra caralho. Joga água, mesmo, água até o talo. Já aconteceu isso de sujar de propósito? Pô, sujou aqui. Pô, cara, é muita coisa, né, bicho? O recruta, ele não tem paz, velho. Não tem paz. Mas, assim, querendo ou não, foi um período muito divertido também, assim, porque eu sempre achei tudo muito engraçado, né? Eu nunca fiquei eu nunca fui aquele cara que... o cara, pô, tu vai ter que ficar sentado aqui no sol e tal. Claro que eu não achava a melhor coisa do mundo, né? Mas, pô, eu acabava rindo de algumas coisas, assim, que eu ficava, cara... É engraçado isso aqui, porque tipo, você vê o sofrimento do outro assim que tá do seu lado e o cara não se dá muito bem com aquilo e fica aquele chororô, sabe? Eu achava isso muito engraçado. Mas, pô, passou muito rápido, e você conhece muita gente, faz amizade, né? Você via como uma etapa ser paga, né? Você não ficava naquela... Por isso você via graça. Eu sempre me portei assim, né? Cara, peraí, o que a gente tá fazendo aqui agora? Estamos aprendendo sobre o fuzil, né? E tal. Então eu me dedicava ali naquele momento. Então mesmo que fosse uma coisa assim, sugada, ralada e tal, eu procurava me concentrar e me dedicar naquilo ali. Então assim, fui destaque no período básico ali, depois posteriormente eu fiz o curso de formação de cabo no exército bem cedo, então foi muito bom para mim, assim, aprendi muita coisa, né? Tive algumas oportunidades, então para mim o exército foi um período que me moldou, né? Eu passei 7 anos no exército, tive muita experiência ali e me moldou bastante para a minha carreira policial, né? Então me ajudou muito, assim. Eu não tenho más lembranças do exército. Na tua época do exército, o que mais ficou de marcante pra ti? Você comentou aqui antes da entrevista que até foi pra fora fazer missão. O que mais te marcou nessa época? Com certeza, o que marcou bastante a minha carreira no exército foi ter representado o Brasil na Força de Paz, né, no exterior. Eu fui pro Haiti em 2012, fiz o treinamento em 2011, né, você se prepara durante um ano, e aí depois no ano seguinte você vai para a missão.
né? Então, para mim, com certeza foi a maior experiência até hoje, né? Nessa minha carreira militar, foi a minha maior experiência de campo, assim, que realmente eu fui empregado, né? Como um militar, né? Tava na função ali de fuzileiro mesmo. Fiquei numa base isolada, né? Não estava na base do Brasil em si, que é um local do Haiti que era mais, vamos dizer assim, pacífico, né? Na época que eu fui em 2012, pós-terremoto, né? E fiquei numa área muito hostil, assim, isolada mesmo. E lá, com certeza, tudo que eu aprendi, né, no treinamento e até na minha carreira, antes do treinamento para a Força de Paz, eu coloquei em prática e com certeza foi a maior experiência profissional que eu já tive como militar. O que exatamente vai fazer uma missão de paz, por exemplo, você no Haiti? Qual que é o objetivo lá? Então, na época que eu fui, eles falaram que era estabilização e manutenção. Da ordem? Que é? Do que já tinha conquistado, né? Uhum. Só que assim, você treina num nível muito alto, assim, mesmo de combate. Para o pessoal entender por que fazer isso. Politicamente lá como é que estava? Tinha gente querendo tomar poder, era criminalidade, o que tinha lá que vocês tinham que estabilizar? O Haiti é um país muito... Ele é um país muito instável em relação a isso, né? O que acontece? Muita corrupção, muita miséria, né? Várias catástrofes que aconteceram ao longo do tempo e muita gente fora do contexto... fora do contexto, vamos dizer, militar e político também, que queriam dominar o país, né? Os grupos paramilitares, né? E aproveitando dessa situação de miséria, de terremotos e essas catástrofes, então esses grupos se reuniam e tentavam tomar o poder do país, né? Então, assim, tinha muito conflito com as tropas. E aí a ONU interviu nisso, salvo engano, eu não lembro o ano exatamente, mas quando eu fui no 16º contingente, né? Então já estava na 16ª edição, vamos dizer assim, e isso já tinha em cerca de 8 anos que estava acontecendo. Então antes de mim, os primeiros que eles foram em outra fase, né, da missão, eles foram na fase da imposição, que é quando a tropa chega e ela tem que se instalar, ela tem que dominar e se instalar. Eu já fui para manter o que tinha sido conquistado, só que mesmo assim a gente treinava num nível muito alto e mesmo assim teve uma resistência lá no local, né? E teve sim conflitos e tudo que a gente treinou... Confronto. Teve confronto, tudo que a gente treinou foi empregado, né? Nada foi... Eles não aceitavam que vocês se estabelecessem lá? Isso, lá era muito estratégico, né? Esses grupos, eles eram muito... assim, quando ia trocar o efetivo, né, o contingente, eles meio que já sabiam o período, eles já sabiam a época. Então o que eles faziam? Quem está chegando é novo, não tem experiência, não conhece o local, então é o momento da gente tentar alguma coisa. Então era justamente nessa troca de contingente que eles atuavam, né? Que eles enfrentavam e vinham para cima mesmo. Então era um período que a gente ficava muito em alerta, logo quando chegava lá. Até porque a gente estava se acostumando, conhecendo meio o ambiente, apesar de que você treina bastante aqui no Brasil, mas só chegando mesmo no local que você vai realmente entender como é que funciona, né? E conhecer de fato como é que é a parada. Como é que estava teu sentimento indo para lá? Tava empolgado, tava meio com medo, como é que é? Cara, na época eu tava muito empolgado, assim, muito mesmo, assim, e foi uma coisa de propósito mesmo de Deus pra mim, porque eu fui voluntário, eu era voluntário, mas no período que fizeram a seleção eu tava de férias, então eu nem tava no batalhão e tal, nem corri atrás, né, vamos dizer assim. E mesmo assim eu fui selecionado e quando eu voltei de férias, me apresentei, eles me falaram, você está selecionado aí para o pelotão de Força de Paz e você vai começar a preparação. Então foi tudo muito, muito bom, assim, foi fantástico participar disso, né? Porque, cara, primeiro que as instruções, né? A preparação,
toda aquela experiência ali, tudo voltado para o foco da missão. E aí você ter a oportunidade, né, de ir para outro país e colocar isso em prática. No início, quando eu cheguei lá, eu realmente tive um sentimento assim em relação às pessoas, de ajudar as pessoas, muito grande. Sabe, você vê a pessoa ali na situação de miséria, de fome e tal, principalmente as crianças, né? As crianças que realmente deixa a gente bem fragilizado ali com a situação. Só que assim, tudo que você se acostuma, né, acaba que você cria ali uma resistência com aquilo. Então depois você começa a se acostumar demais em ver gente morrendo, gente na miséria, gente passando fome. Você meio que se acostuma com aquilo. E aí você começa a olhar aquilo ali como uma situação normal. E aí você, meu irmão, estou inserido aqui nesse contexto para fazer a segurança, para a ordem, né? Manter a ordem. E aí acaba que você vai deixando esse sentimento meio de lado. Mas as crianças, eu sempre ficava mais... de um jeito mais, assim, a população lá... A população em geral que não estava envolvida com o pessoal que queria dar golpe de Estado ou com as organizações criminosas de lá, eles ficavam felizes com a presença de vocês, aliviados? Como é que era o tratamento com a população? Variava muito, isso aí variava bastante. Assim, nem todo mundo queria a presença da ONU, lá, né, das tropas. Mas eu acredito que é mais ou menos o que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Por exemplo, quando você não deve nada para a polícia e você é um cidadão de bem, você é uma pessoa boa, que faz a sua parte, não deve nada para ninguém, você não fica incomodado com a presença da polícia, né? Você olha ali para o lado, tem uma viatura ali, beleza. Tá tranquilo, tem um policial aqui, tá tranquilo, né? E aquelas pessoas que têm essa resistência com a polícia, né, que ficam incomodados com a presença ali, não é que ele seja um bandido, mas, cara, essa pessoa ela tem algum problema, né? Porque você ficar incomodado com a presença ali de alguém que vai te dar um suporte, uma ajuda, uma proteção, não é normal. Sim. E lá acontecia isso. Então você vê que as pessoas lá que eram mal intencionadas e tal, elas ficavam incomodadas com a presença das tropas, porque se a tropa não está presente, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso saquear, posso roubar dos outros, Lá tinha muito disso, tipo, você conseguiu uma doação. As doações lá eram feitas normalmente entregues às mulheres, né? E a gente tinha que escoltar até na casa da pessoa. Caraca. Porque senão no meio do caminho alguém chegava e saqueava ela, né? E assim, era uma coisa que você via acontecendo normal. Então, tipo, não é muito louco. Você sai para patrulhar e encontra um corpo na vala, do nada. E ficava 3 dias lá, entendeu? E o povo não tava nem aí, come ali do lado, vive, muito doido. Não tem perícia, IML, não tem esse negócio de perícia lá. Lá tinha um juiz de paz. O juiz de paz resolvia tudo. Ele chegava no local um dia depois, ou muitas horas depois, aí ele chegava lá, assinava um papel, pegava umas testemunhas, perguntava se alguém era parente. Aí às vezes ele autorizava, não pode levar o corpo para onde vocês quiserem. Ou então recolhe e vamos dar destino aqui. E nem a gente que era da tropa sabia o que acontecia ali. Mas é um negócio muito doido. Vamos lá, você chega lá no país, vai de avião, né? Chegou lá. Que tá... Deixa eu desligar aqui que tá no meio da entrevista, o celular tocando. Vamos lá. Você chega lá no Haiti. Você chega onde? Como você chega e para onde você vai? Como é que é para você se estabelecer lá? Chega no aeroporto, o transporte para ir para o teu local, como é que funciona? A base, é MINUSTAH, né, que chama lá a base, né, a estrutura. O nome da missão, né, no caso. Aí o batalhão é o Brabate, porque é o batalhão brasileiro. E aí tem a base do Brasil, que fica na capital, em Porto Príncipe, que é um local que tem mais estrutura e tal, mais segurança. Não que seja muito bom lá, também estava bem feio na época que eu fui, na verdade, porque foi pós-terremoto.
Mas tem um aeroporto em Porto Príncipe, né? E a gente ia de avião, aí pousava nesse aeroporto e chegava na base do Brasil. Como eu estava numa base isolada, que não era na base do Brasil, que era a base Charlie, né? A base maior, eu ficava ali. Eu ainda tive um detalhe, que eu fui sozinho, não fui com o meu pelotão, porque eu tive que recompor um escalão de embarque. A Força Aérea Brasileira, ela não decola para missão com lugares vagos no voo. Tem tudo tá completo, né? Tem um plano de embarque, um plano de voo, e aí tudo tem que estar completo. E aí, por algum motivo, eles me ligaram, do nada me ligaram, você vai recompor um escalão de embarque porque faltou uma pessoa e você vai tal dia. Aí, tipo, era coisa de quase 3 semanas antes do meu pelotão. Então eu tava, me preparando ainda, arrumando minhas coisas, né? Não tava pronto. Mas aí me ligaram, e aí, você tá pronto? Vai embarcar daqui 2 dias. Eu falei, tá, beleza. Fazer o quê, né? Que eu vou falar pra ir pro próximo? Não tem como. Aí eu fui antes do meu pelotão. E aí o bacana foi, eu cheguei sozinho, não tava com a tropa, né, com o meu pelotão. E aí o pessoal da minha base, que era a base afastada, isolada, que era lá em Cité Solé, a nossa base, eles vieram me buscar, fizeram uma patrulha e foram me buscar. Era só eu que tinha para ir para lá. E aí foi uma experiência massa, porque eu já tomei o primeiro choque, né? Que tipo, eu cheguei lá achando que eu ia chegar, organizar minhas coisas e tal. E na hora que eu cheguei, você viaja com o seu fuzil e com os seus equipamentos individuais. E aí quando eu cheguei lá, já tinha as munições, os carregadores lá separados para mim na viatura. Os bichos, não, pode equipar aí normal, que quando a gente sair daqui de Porto Príncipe, a gente já entra na área vermelha, que é a nossa área de atuação. Então você já tem que estar em condições, pronto. Caralho. Aí eu, caraca, bicho, acabei de chegar. Achei que ia tomar um banho, Achei que ia tomar um banho quente, ter uma recepção, um chocolate quente, uma cerveja, sei lá. E aí cheguei lá, meu irmão, já foi desse jeito. E aí eu fui operar com o pessoal que já estava lá, que estava junto comigo na missão, mas que já estavam lá, que era outro pelotão. Aí fui operar com esse pessoal e foi legal porque eu já peguei bastante experiência e ia repassando pro pessoal do meu pelotão que ainda estava aqui no Brasil. Aí fui mandando para eles, cara, então aqui é o seguinte, tá assim, tá assado, tá acontecendo isso. Então vamos... Opa, chegou o reforço aí aqui. Sim, hein? Chegou o reforço aqui. Não precisa nem falar. Cara, esse apoio do estúdio aqui tá muito bom, cara. Gustavo é eficiência. Por isso o cara tem sucesso na vida. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu já fui e já cheguei em condições, já cheguei operando, né? E no dia seguinte eu já fui pegar todo o material, tudo que eu precisava para as operações. E acho que 15, 16 dias depois, o pessoal do meu pelotão chegou. E aí a gente recompôs ali e começamos a trabalhar juntos mesmo, né? Mas foi tenso por causa disso. E como é que é uma base lá? Tem água encanada, é um negócio? Vocês ficam no lugar certinho? É barraco, armado? Como é que é o negócio? Cara, então assim, a base que eu fiquei era um pouco mais, vamos dizer assim, inferior à base do Brasil, né? Porque a base do Brasil era um luxo. Tinha até água quente pra fazer barba lá. Pô. É tanto que a galera que tava na minha base, quando o cara não queria viajar, que a gente tinha um living, né? A gente trabalhava 30 dias full e ficava 10 dias tranquilo. E aí nesses 10 dias você podia viajar para onde você quisesse e tal, só que às suas custas, né? Você bancava ali. E aí tinha gente que não queria gastar dinheiro, aí o cara botava o nome para ir para a base do Brasil. Porque lá na base do Brasil tinha um local específico para a galera que estava isolado. E aí ia pra lá, porque lá era maior, tinha uma academia melhor, a internet era melhor, tinha bastante coisa mais atraente lá pra você curtir, né, e tal, pra ficar de boa, assim, ter um momento de lazer. E na nossa base era um pouco mais rústico, né, mas assim, era bacana, você tinha uma barraca, era uma barraca nível pelotão, né, que cabia ali 30 homens, 30 militares.
E nessa barraca Beliche. um belichezão isolado ali, que você colocava se fosse uma mini barraca no seu beliche, e ali você virava seu mundo ali, né? Computador, ventilador e tal, tinha um ar-condicionado dentro da barraca, tinha internet, que a gente brigava o dia todo lá para poder funcionar. E aí você acabava juntando com a galera, né? Pô, vamos juntar a gente aqui, vamos comprar um frigobar? Bora. Aí comprava um frigobar e deixava ali. E assim, quando tinha troca de contingente, a galera vendia, né? Claro. Aí tipo, eu cheguei lá, peguei muita coisa de quem tava indo embora, né? O pessoal que tava indo embora era o pessoal do norte, lá do Pará. Aí deixaram muita coisa pra mim, algumas coisas você dá, algumas coisas você vende, né? Pô, o frigobar mesmo, que a gente comprou, o meu grupo comprou um frigobar e a gente vendeu lá depois. Mas assim... Tinha água encanada? Tinha uns banheiros, né, e tal. Mas era tudo meio de campanha mesmo. Era container, né, barraca, tudo mais assim, rústico mesmo. Não tinha... O conforto era mínimo, assim. Mas muito melhor do que alguns cursos que tu já fez para dormir, né? Muito melhor. Tá bom. E lá, qual foi o momento mais tenso para ti lá, vivido no Haiti? Foi o primeiro mês. Primeiro mês foi tenso. O que teve lá? Teve algum confronto? Porque no primeiro mês, assim, a gente praticamente operou de blindado, né? As patrulhas era blindado, era mais tenso, a gente não conhecia a área, estava se adaptando ainda às pessoas, né? O movimento ali, fazendo contatos, pegando informações, entendendo como é que era ali a situação de conflito, de combate que poderia ter e que teve. Então, assim, foi o momento mais tenso da missão, né? Vamos dizer assim. Porque depois que você entra na missão de verdade, assim, que você incorpora ali, você pega o feeling da coisa, né? Aí você fica igual aqueles soldados americanos dos filmes de guerra, que você coloca uma carteira de Marlboro aqui no capacete, pega um negocinho daquele de uísque, bota aqui no colete, e aí você já tá tranquilo, entendeu? Você acostuma com tudo e tal, mas no início, assim, para você realmente se adaptar e operar no dia a dia, assim, é tenso. Você não tá acostumado. Tentaram confrontar vocês lá? Tentaram, sim. Mas, assim, o Brasil tem um histórico muito bom, né? Lá, nenhum militar brasileiro chegou a morrer na missão em confronto, né? Nenhum. Porque, assim, morreu num terremoto, num acidente, alguma coisa assim que aconteceu. Mas em conflito mesmo não. Porque, assim, o treinamento, ele te antecipa muito, né, cara? Então você nunca tá, assim, alheio. Você sempre, a tropa brasileira que ia pra lá era muito bem treinada e sempre respondia com uma força bem maior do que a força adversa, né? Então não existiu nenhuma situação, assim, dos contingentes para trás e nem no meu, de alguém ser alvejado. Aí teve lá... Teve confronto. Como é que é o procedimento se alveja alguém lá ou acaba levando a óbito alguém lá? Tem algum procedimento a seguir? Tudo lá é registrado. Tudo é registrado, seja por vídeo, foto, relatório, tem que fazer relatório. Então, assim, tem as regras de engajamento, né, tal, do Exército. Então, você não pode fazer nada, assim, na tora, né, Sim. Meio maluca, assim. Claro que tem coisa que a gente não pode falar, né? Mas realmente tudo é registrado, tem um grau ali de sigilo, né? Que você não pode vazar tudo. O material mesmo que eu colhi de lá e que eu tenho, eu não posso divulgar em redes sociais, eu não posso mostrar não posso, né? Divulgar isso. Você assina um termo de responsabilidade. E aí, se você descumprir alguma coisa nesse sentido, você pode ser repatriado, né? Que é você ser mandado de volta para o Brasil e com o título de um militar que não se enquadrou ali na missão, e aí pode ter vários problemas, né? Pode responder. Conhecer alguém já repatriado? Não conheci, cara. Não conheci, assim, não, eu desconheço, né? Não sei se aconteceu. Mas no meu contingente não teve isso, não.
Foi normal. Aí você volta pro Brasil depois de... Quanto tempo que você ficou lá? Foi 6 meses? Eu fiquei um pouco mais, né? A galera ficou 6 meses, eu fiquei quase 7. E quando volta pro Brasil, tu tinha deixado... Não sei se tu era casado na época ou não. Na enfim. época eu tinha namorada, né? Que hoje é minha Voltou, esposa. namorava ainda? Ah, então você tua esposa namorava. Foi a promessa que eu fiz pra ela, né? Eu falei, ó, se eu voltar vivo e você ainda me quiser, a gente casa. Aí voltou. Aí Vou ter que cumprir. Eu voltei vivo e falei, cara, Porra, eu tô fudeu, vou ter vivo, que casar mesmo, velho. Eu achei que eu não ia voltar. Ela vai me matar. E agora o que eu faço? Quando eu cheguei, ela já tava com tudo pronto pra casar. Eu falei, caraca, bicho. Falou que Ela acreditou mesmo que ia dar tudo certo. Luciano Huck carta e tudo, aquele negócio de ajudar no casamento, é loucura. Mas eu vi uma matéria, o Luciano Huck fez uma época uma matéria com o pessoal que foi pra fora e voltou. Sim. Imagino que a emoção também seja grande, né, de voltar pra cá. É muito bom, cara. A sensação de retorno é a melhor, assim. A gente tava previsto de ficar 9 meses. Ou era 10, acho que era 10. No meio a gente descobriu isso. Ah, não, vocês vão ficar 10 meses. Aí a gente achou bom porque ia ganhar mais dinheiro, né? Na época o dólar tava muito baixo. Isso foi ruim, assim, o dólar tava 2,40, cara, na época que eu fui. Então a gente não conseguiu ganhar muito dinheiro, né? Mas quando eles falaram isso, a gente, pô, beleza, dá pra ficar mais um tempo, né, e tal, ganho dinheiro. Só que, do nada, e não, agora vocês vão voltar com 6 meses mesmo. Aí acabou que depois a gente gostou, né, da ideia, porque tipo, tinha tudo saco cheio. Quanto ganhava? Lá na que época, a ONU pagava daí? Pagava Por isso que recebia em dólar. $1.200 pra época era bom. pro operador, assim, mas era pro cabo soldado. Tu recebia isso e mais o que tu tinha direito em reais ou só os dólares na missão? Recebia o salário daqui mais os dólares da Pra missão. vocês era uma grande Só que, boa, né? cara, mesmo assim ainda era bem menos do que eu ganhava que eu ganho hoje na polícia. Porque foi pouco, né, assim, pelo que você passa. Não, $1.200 por mês? Era por mês. Por mês, né? Dava mais 2 e salário pouco, daqui. Só que 2.400. não tava tão bom assim o dólar na época, né? Entendi. Mas, cara, eu acho assim, quando eu fui, não queria nem saber quanto que eles estavam pagando. Foi pela vibe mesmo. Se tinha chance de morrer. Não tava nem aí pra isso, cara. Eu queria ir e colocar lá tudo que eu tinha aprendido, sabe? Fazer minha história e realmente vivenciar isso, né? Porque eu acho que todo militar que ele serve o exército e fica mais tempo do que o período obrigatório, eu acho que ele quer ser testado. Acho que ele quer ir pro confronto, pra linha de frente. Porque você ficar só lá no batalhão, vai fazendo aquilo que graça, então, né? assim, Cuida do batalhão. A gente tem essa noção de que o exército, ele pode passar ali 100 anos sem ter uma guerra, mas ele não pode passar nenhum momento sem estar preparado, né? O exército tem que estar preparado, as tropas têm que estar preparadas, mas é difícil colocar isso na cabeça do soldado. Sim. Assim, olha, você está treinando aqui, mas a chance de você ir pro combate é mínima. Vai falar isso pro cara. O cara fica desmotivado, aí, não entende algumas missões bobas que a gente tem que fazer, né? Que o exército não tem serviço terceirizado. Agora, se você vai pra missão, você vai a fim de fazer coisa, né? Igual polícia novo que recém entra, caça confusão, caça briga, vai coisa pra cima. Criminoso pra pegar, ele capota viatura, dá tiro pro alto, não tá nem aí. É desse jeito. Ação, né, cara? Você quer ação, você quer diversão. E aí tu voltou do Haiti, veio pra cá, passou pela maior aprovação da sua vida, casou, casamento, aí veio mais tranquilo depois, curso pra entrar na PM, depois... Foi. O operacional mais difícil você já tem no dia a dia, o casamento, vive bem, tá de boa. Cara, na verdade... Na volta aí, como é que foi daí? Na verdade, essa transição do exército pra PM começou lá, no Haiti, né? Quando eu decidi que eu queria fazer o curso de operações especiais, que eu queria ser caveira, foi quando eu trabalhei em 2009, né? Em 2009 no Exército, eu conheci alguns caveiras do BOPE, trabalhei com eles em alguns cursos do Exército, e aí eu virei para esses caras e falei, bicho, eu quero ser um caveiro, eu quero fazer o curso de operações especiais. E aí eu sabia que tinha todo esse processo, fazer o concurso da PM, e na época eu estava migrando para nível superior, né? Então eu sabia que eu tinha que
que fazer minha faculdade e tal. E aí voltei todos os meus esforços para isso. Comecei faculdade, fui me preparar e tal, só que ainda era uma coisa assim distante. Fez educação física? Eu fiz educação física. Aí era uma parada assim distante ainda, então eu meio que estudava, mas não estava pensando no concurso ainda. Certo. E ao longo desse caminho, até chegar no período que eu fui para a missão, eu fiz alguns outros concursos, passei, mas não quis assumir, né? Que foi na Escola de Sargento do Exército e na PM de Minas. Eu não quis assumir porque eu estava nesse período de estar estudando na faculdade, estava no Exército e eu era cabo, não ganhava tão bem, mas estava dando para eu sobreviver aqui tranquilo e fazer minha faculdade. Então eu pensava nisso. E aí, como eu conheci esses caras, eu queria fazer o curso de caveira daqui e queria ser PMDF, eu pensei, cara, se eu for para esses outros lugares, eu vou me dedicar lá e aí vou perder esse feeling aqui e não vou conseguir. E aí lá na Missão de Paz foi quando teve um período lá que um brother que fez faculdade comigo, que a gente estudou junto e entramos juntos na polícia também, ele me mandou uma mensagem, falou, cara, abriu o edital da PMDF, tá sabendo? Eu falei, cara, não tô sabendo não. Porra, desinformado pra caralho. Eu nem me ligava nesse negócio de concurso, cara. Eu era muito mulamba, assim, pra isso. Sim. Queria entrar, mas tava eu não... largado. Tipo assim, eu ficava, sei lá, vou passar, eu passo. Uhum. Eu não tinha essa noção, né, de que era muito difícil, que era concorrido. Uhum. Aí o bicho falou, mano, saiu o edital aqui. Eu falei, cara, e como é que eu faço? Ele, não, pô, tu tem que estudar. Eu falei, meu irmão, eu tô na Missão de Paz, velho. Eu tô aqui na Haiti. O que eu vou fazer? Aí o bicho me mandou um link. É o Lisboa, cara. É o meu camarada, ele é do BOPE também, ele é explosivista do BOPE. Legal. O Lisboa. É meu camarada aí. Um abraço, viu, Lisboa? Você é o cara. Grande Lisboa. É um dos responsáveis por... Ele mandou um abraço pro Lisboa e não mandou pra esposa, hein? Só pra deixar registrado. Não, ela já tá... Tô brincando. Já tá abraçada. Tô brincando. Esse cara, ele acreditou mais em mim, cara, do que eu mesmo. Esse moleque foi foda. Ele me mandou um link, falou, bicho, clica nesse link aí e faz sua inscrição num curso que tem online pra você estudar. Na época era o Estúdio Aulas, aqui do... Propaganda aí pro Estúdio Aulas. Era o Estúdio Aulas, ele me mandou, faz esse curso aí. Aí eu, caraca, bicho. Tá bom. Aí fiz, na época foi R$540 esse curso, que eu parcelei em 10 vezes. E ele falou assim pra mim depois, né? Caraca, bicho, eu gastei R$6.000 pra passar na PM, tu gastou 540. Caraca. Um filho da puta. E aí tu estuda um tempo estudando fora? Aí eu fiquei lá estudando igual um maluco, fiz todas as aulas, repeti 1000 vezes, né? E fiz os PDF, tudo, fiz as questões. O que concurso na época era bem pobrezinho, né? Que ano que era isso? 2012. Certo. Porque concurso na época era um site que estava iniciando ainda, mas era bom. Então eu maratonei questão, né? Eu fiz questão assim que, porra, eu já tava tão de saco cheio de fazer questão que... Foi aí que tu conseguiu. Eu lia e falava assim, não, essa daqui de novo. Tá bom. Aí, pô, o Lisboa, quando eu voltei da missão, eu já falei pra ele, mano, eu já fiz todas aquelas aulas e aí agora eu quero estudar junto contigo, porque ainda faltava um tempo, né? E aí estudei com ele, cara, ia pra casa dele lá, depois que o bicho morava numa kit sozinho, aí eu fiz faculdade com ele, né, também. Aí eu ia pra lá e ficava igual um maluco lá com esse bicho, velho, estudando a noite inteira, fazendo questão igual um maluco, escrevendo coisa na... Legal. Debatia o assunto. Escrevendo coisa na parede, e discutindo coisa. Legal, cara. E aí uma parada que foi massa, ele já faz o link com o casamento, né? Aí, ó. Já faz o link com o casamento. É que nessa época, quando eu voltei da missão, realmente a gente já estava se planejando para casar. E aí já tinha data, tudo certinho e tal, não sei o quê. E aí eu fiz o concurso, né, da polícia militar do DF. Beleza. No dia do treinamento do casamento, né, que tem aquele negócio, um ensaio ali do casamento, saiu o gabarito. E aí, bicho, eu naquela aflição de corrigir a prova, acabei pulando um itemzinho do gabarito e saí corrigindo tudo errado.
E, cara, aí fui errando tudo. E eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, velho? Tu assim, pô, mano, não acertei nenhuma, estudei pra que caralho. Que porra é essa, cara? Fiquei maluca. Bicho. Aí ela tava lá em casa. E a gente ia pro ensaio do casamento. Aí depois que eu terminei, eu larguei tudo lá e entrei no banheiro, assim, já com aquele semblante de choro, né? Aí tô lá dentro e ela bateu na porta e tá tudo bem e tal, não sei o quê. A gente tá atrasado, tem que... Aí eu falei, caraca, o que eu vou falar pra ela, bicho? Falar, tu ia casar com um PM, um policial militar, agora tu vai casar com um ex-militar que tá dando baixa. Eu falei, cara, desempregado. O que eu vou fazer, velho? Aí saí, né, do banheiro, contei pra ela. Aí ela, não, calma, tá tudo bem, tá, não sei o quê. Vamos corrigir de novo. Eu falei, não, corrigir o quê, cara? Me fudi. O que é uma mulher na vida de um homem, né? Eu não pra colocar acredito, um homem velho. no lugar. E aí? Cara, aí fui pro ensaio, fiz um ensaio mal sem saco, né, bicho? A cara dele no Aquela ensaio. cara de velório. Porra, meu irmão. Aí, cara, tu vai casar, bicho. Bota animação de você. Eu falei, não, cara, não tem como ficar animado. Né? Todas as minhas esperanças eram esse concurso aí, bicho. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sustentar a casa? Porra, meu irmão, vai dar merda. Vai dar merda. E o Lisboa, quando eu cheguei em casa depois e tal, passou lá um ensaio, aí mandei mensagem pro bicho aí, velho. Ele, porra, mas tirei mó notão, mas eu tô na merda aqui porque faltou uma questão pra mim na básica. A gente tem que anular essa questão aí. Caralho. Aí eu, caraca, bicho, eu falei, eu tô fudido, eu não acertei nada, deu ruim aqui pra mim. Aí o bicho falou assim, cara, tem alguma coisa errada, bicho, tu é burrão, tu deve ter corrigido essa porra errado. Corrige Já de novo. conhece o amigo. Corrige de novo, tu fez isso na PM do Goiás, que a gente fez a PM do Goiás também, né? Tu corrigiu errado lá também. Bicho, corrige de novo. Aí eu fui corrigir de novo, cara, aí eu sentei com calma, assim, coloquei. Aí fui corrigir item por item certinho, comparando assim. Aí eu, caraca, velho, eu acho que eu corrigi errado, porque tá acertando tudo. Aí eu, cara, tô acertando, bicho. Aí fui marcando, né, e tal. Aí quando terminou, eu contei, né, e vi que eu tinha realmente passado, no mínimo, né, assim, pelo menos um pouco acima da média, né. Não tava no critério de reprovação. Aí mandei pra ele, bicho, fiz tantos pontos. Ele falou, tu passou, pô. Tu já fez o que eu não fiz. A minha nota tá maior do que a tua, mas tu passou. Aí foi isso. Aí, ao longo do tempo, ele entrou ainda uma turma antes de mim, né? Que a nota do bicho foi bem maior do que a minha. E anulou aquela questão que ele precisava? Anulou a questão que ele precisava. Até hoje ele jura que ele foi o responsável por anular essa questão. E tamo aí. Aí a gente... O sonho dele era ser do esquadrão de bombas, né? E o meu era fazer o curso de caveira e a gente conseguiu. E ele tá lá no esquadrão e eu tô no grupo de intervenção do BOPE. Bom, aí no concurso tem um tempo até você ser chamado, né? Demorou muito? No meu concurso, teve uma turma antes de mim, né? Teve o CFP3 antes. E aí eu fiquei 7 meses aguardando e foi justamente o período que eu dei baixo do exército. E aí meu filho nasceu. Nessa época aí, ele nasceu 1 mês depois que eu dei baixo. E foi um período difícil, porque, pô, eu tava esperando naquela incerteza, né, de ser nomeado, não ser nomeado. Quando você sai do serviço militar e depois de 7 anos, a impressão que dá é que você não sabe fazer nada da vida, né? Você não sabe lidar com paisano. Você não tem paciência, né, velho, com o pessoal da vida paisana, assim, a vida civil, né? E aí foi tenso por causa disso. Mas, por outro lado, eu me dediquei muito ao meu filho, né? Cuidei dele naqueles primeiros meses ali. Fiquei 7 meses literalmente cuidando do meu filho, né? Ajudando a minha esposa ali. Então foi um período que eu fiquei sem trabalhar, né? Tentei, até depois que eu fiquei quase maluco. Aí tentei trabalhar na área de educação física, mas aí eu percebi que o mercado era bem ruim, né? Ainda mais que eu não tinha experiência e tal, não tinha trabalhado, era milico. E aí a galera ficava meio com o pé atrás, né? Pô, o cara só é militar a vida inteira, tal.
Aí foi meio complicado, mas depois começou a vir aquelas notícias, né? Não, vai ser nomeado, sim, vai sair e tal. Aí eu fiquei mais calmo. E aí 7 meses depois eu assumi o cargo. Aí você entra pro curso de formação. Quanto tempo de curso de formação, como que foi pra O ti? meu curso, ele começou em outubro e terminou em abril, então foram 6 meses. 6 meses? Acho que foi isso. 6 meses. E aí, como é que é o curso de formação aqui? É pegado? O curso de formação aqui pra PM? Como é que foi? Eu achei tranquilo, né? Você veio do exército? Achei bem tranquilão, assim. Bem técnico e tal, aprendi bastante coisa. Acabou que a gente trabalhou bastante, né? Porque foi um período que teve as festas ali de final de ano, a gente pegou tudo. Aí teve alguns eventos que aconteceram em Brasília. Então, teve bastante experiência, assim. Patrulhamento, estágio e tal. Foi interessante e o meu concurso conseguiu distribuir bem, né, para as cidades assim, então foi bacana por causa disso. Foi trabalhar onde? Eu fui trabalhar na Ceilândia, que é onde eu moro atualmente, né? E a Ceilândia tem fama assim de ser um lugar mais perigoso, o DF, que tem muita violência e tal. Só que assim, eu cresci na Ceilândia, né? Nasci e cresci na Ceilândia, então a minha visão que eu tenho da Ceilândia é bem diferente, apesar de que eu moro em condomínio fechado, né? Moro em apartamento, mas tem bastante criminalidade e tal. É uma cidade que é mais afastada, né, do centro de Brasília, então tem essa característica de ter Você que cresceu ali, você já teve alguma ocorrência ou prendeu alguém conhecido? Cara, teve situações que quando eu trabalhei lá, né? Eu escolhi a Ceilândia para trabalhar lá no início. E aí teve situações que não que eu tenha prendido, mas eu abordei, né, e tal, caras que foram meus colegas de infância e tal. E aí depois que eu fui pro BOPE, foi que teve situação que realmente eu prendi o cara e tal, e o cara me conhecia, eu conheci o cara da infância, assim. Mas da minha época, né, de infância ali, muito cara já morreu, né? Cara que entrou pra criminalidade, porque é bandido, cara. Não dura muito, né? Só tem 2 caminhos, né? Vai preso ou morre. Não tem muito. Ou ele se salva, se ele sair do crime. Salvar a tempo, né? Se ele sair do crime, se ele conseguir sair do crime e se tornar uma pessoa melhor e tal, ele vai conseguir, né? Mas como é que foi prender esse conhecido, cara? Como é que é, assim... Bicho, eu, assim, sinceramente, não fiquei abalado com isso, não. Não me comoveu a situação, né? Mas, assim, foi inusitado, né? O cara olhou pra mim e me reconheceu. Na verdade, ele que me reconheceu, né? Aí depois, pelo nome e tal, aí eu fui lembrar da situação. Mas ele virou pra mim na hora assim e falou: Kleber, caraca, bicho, tu é polícia. Aí ele falou desse jeito, aí eu, sim, né? Aí eu falei: pô, bicho, tu me conhece de onde? Ele: não, eu estudei contigo, né, no ensino fundamental e tal, não sei o que e tal. Eu falei: pois é, cara. Felizmente eu escolhi esse lado aqui, cara. E você escolheu esse outro lado aí, então... Aí eu falei: mas fica tranquilo, poderia ter sido pior, né? Poderia ter sido pior esse episódio aqui. Com certeza. Você tá no lucro. E foi prisão em flagrante? Ou foi mandado? Na rua mesmo, prisão em flagrante. Porte ilegal de arma de fogo, droga. Mas teve resistência dele ou não? Não. Tranquilão. Tranquilo. E aí, rolou essa troca de ideia? Você falou, depois que tava... depois que calma, né? Pô, cara, sai dessa vida, não sei se tem essa troca de ideia. Não, nem chega nisso. Eu não faço tipo... Tu não é muito psicólogo. Eu não gosto de conversar. Eu sou mais psicólogo, às vezes, com os presos, assim, de falar, cara, essa vida e tal. Por mais que eu saiba que às vezes não vai adiantar, mas principalmente se é jovem, assim, É porque eu não tenho muito tato, assim, pra falar com os caras, entendeu? Assim, não consigo ter uma interação, assim, em relação a isso. Fazer um trabalho só. Na hora ali, eu fui bem seco, assim mesmo, sabe? E aí falei pra ele: bicho, poderia ter sido pior, mano. Você tá no lucro aí, que você tá sendo preso e tal. Falei: segue tua vida, velho, né? Vai lá pagar teu preço. E é isso. É porque assim,
eu penso muito assim, esses caras, eles sabem, eles têm noção, né, que eles estão fazendo algo errado. Quando você troca ideia com eles, assim, minimamente o cara fala, não, eu sei que eu tô errado e tal. Tem alguns que não gostam de estar naquele meio e quer sair. Tem outros que realmente o cara é vida louca, né? Sim. O cara quer, ele sente prazer. É o estilo de vida. Né? É o estilo de vida do cara, ele quer aquilo ali até onde der, ele não tem nada a perder. Eu tenho caras ali na Ceilândia que, pô, eu vi um moleque criança, pô. Quando eu era adolescente, o moleque era criança, moleque de rua, 2 anos, 3 anos de rua ali, que hoje é traficante, né? E a gente sabe que o cara sai, o cara tá ali supervisionado, com a tornozeleira e tal, e tá cometendo crime, e a gente não tem muito o que fazer, bicho. Né? Porque você vai ali, você aborda o cara, não tem nada, né? Fica ali enxugando gelo. A vida da polícia é essa. Você que é da área que investiga, já é um pouco diferente, né? Às vezes você consegue dar um bote ali mais certo, às vezes não, às vezes tem coisa ali por trás. E aí o cara depois vai solto, aquela guerra toda, né? Felizmente a gente não consegue fazer tudo. Responde em liberdade. Responde em liberdade, a gente sabe de tudo isso. Não, é uma impunidade. Cara, é difícil o cara pegar cana, cara. É uma impunidade fodida. Pô, então assim, eu sempre fui muito tranquilo com isso. Eu sabia, quando eu entrei na polícia, eu sabia que eu não ia mudar o mundo. Eu tinha muita tranquilidade com isso, assim, cara, eu não sou super-herói, eu não vou mudar o mundo, mas no dia que eu tiver de serviço, eu vou dar o meu 100% e vou fazer... Vou dar uma ré, alguma ré eu vou dar na vagabundagem. Alguém eu vou atrasar, se eu estiver na rua, né, e eu não sou, assim, um policial muito de rua, eu não tenho esse feeling todo de rua, confesso que não é muito a minha praia. Tem uns caras que sentem cheiro, Tem né? uns caras que é muito escroto, sabe, cara. Sente o cheiro que o cara tá com coisa errada, vagabundagem. Eu não tenho tanto esse tirocínio, né, esse negócio da rua. Porque assim, eu sou mais de receber a missão. Me dá a missão que eu vou lá cumprir. Né? Que eu vim do exército e tal, aquele contexto todo, então eu me encaixo muito melhor lá no BOPE. Por causa disso, porque a gente sai para cumprir uma missão. Né? Eventualmente, claro que a gente faz o serviço fim da polícia, que é o patrulhamento e tal, mas não é algo assim da nossa rotina natural. Então, eu não me vejo assim e também não reconheço que eu não tenho muito disso. Acho que cada policial, né, tem o seu dom ali, né, o que o cara nasceu para fazer e ele gosta de fazer aquilo, que senão ele não ia estar ali. Sim. Né, e fez a especialização para isso. E também tem policial que não fez especialização nenhuma e que trabalha na rua, né, na RP normal, que o cara, velho, o bicho é bom. É sensacional. Tem uns caras que é sinistro. Eu trabalhei com uns caras na Ceilândia fora do sério, pô. Os caras muito loucos, sim. Os caras sabiam tudo, né, de rua. Na época tua de patrulha de rua mesmo, de viatura, de rua, enfim, antes de entrar pro BOPE, teve alguma situação mais marcante pra você, que ficou mais marcada na tua carreira nessa época? Cara, teve, assim, um cara que me ameaçou, né, dentro da delegacia. Dentro da delegacia? Aí, cara, pô, esse cara aí... Foi o dia que eu, né, foi a única vez que eu fiquei, assim, muito, muito emputecido, assim, que eu queria fazer uma merda mesmo, assim. E aí, na hora, eu dei uma segurada ali na onda, né, o cara me ameaçou, ele virou pra mim e falou que tinha decorado meu nome, que o mundo dava volta, que ele ia me encontrar. Era criminosão mesmo ou era... O Peba, né? Normalmente o Peba faz isso. Deu fuga, né? Deu fuga com um carro e tal, aquela coisa toda. Aí, pô, o bicho falou esse negócio, aí falou que podia me encontrar, né? Que o mundo dava volta, aquela coisa toda. Aí, bicho, a única coisa que eu fiz foi que eu pedi pra ele olhar bem pra mim, né? Eu falei, bicho, olha bem pra mim, decora meu nome. E a única coisa que eu vou te falar é o seguinte: se eu tivesse medo de pessoas iguais a você, né, eu não teria entrado na polícia. Eu não estaria aqui. Eu não tenho medo de você, cara. Você pode sair daqui, você pode me caçar, mas eu vou estar pronto pra você. Não sei você, mas eu vou estar pronto. Então, assim, foi o único dia que eu tive que me controlar muito, assim. Nossa.
Sacou? E isso aí ficou comigo, que eu fiquei guardei mesmo, assim, cara. Então, na folga, né, eu ficava pensando nisso. Quando eu tava na rua... Fica remoendo, né, cara? Eu falava, cara, se esse cara aparecer na minha frente e ele, pelo menos, ameaçar fazer alguma coisa, ele tá fudido. E eu fiquei com isso na cabeça. Mas, assim, coisas marcantes não. Mas aí esse cara ficou preso mesmo? Foi solto depois? Não sei, não velho, sabe? o destino dele, assim. Eu não me ligo muito nisso, assim. Eu sou um cara que quando eu tô na folga, cara, eu não olho grupo de polícia, não vejo vídeo, não fico olhando a ocorrência. Eu sou um policial meio diferente nesse sentido. Porque eu tenho uns amigos que são muito doidos, né? O cara nunca tá de folga. Ele tá 100% no 12 tempo já todo. aconteceu de receber uma ameaça lá e eu ficava de olho pra ver quando o cara ia ser solto e tal, mas nunca veio atrás, nunca fez nada não, só falar mesmo e... Eu acompanhei nos primeiros meses, assim, né? Pra ver se o cara ia sair rápido e tal. Aí depois eu desencanei. Deixa esse merda aí. A ameaça quando tu recebe, o primeiro ímpeto é de atacar. Tipo, você dá vontade de atacar. Porra, meu irmão, fiquei louco. Vontade de encher de porrada ali. Louco, Fazer o cara engolir o que ele falou, né? Justamente. Mas, você quer dar um troco pra ele, né? Só que aquele cara também fala isso porque sabe, se tivesse num cantinho, num beco, ele não falava isso pra ti. Na delegacia tem câmera, tem um monte de gente. Quando você tá na frente dele, ele é senhor. Não, senhor, tô tranquilo aqui. Até parece que ele vai falar isso numa recém-abordagem, numa rua escura pra você. Fala não vai falar. Jamais. Não tem coragem. Enfim, aí você ficou quantos anos na patrulha mesmo de rua? Cara, eu só fiquei 5 meses. 5 meses só? Mas deu tempo de pegar uns barracos de família, assim, umas coisas bizarras, engraçadas? Teve um negócio assim, Maria da Penha, Maria da Penha. Aquelas ocorrênciazinhas bem bacanas. Gente bêbada pra caralho. Teve muito isso, cara. Quem trabalha nessas áreas assim mais periféricas, né? Tem muito disso, assim. Tem que ter um tato, né, pra lidar com essas ocorrências, porque é complicado, né? Você não vai chegar na ocorrência de Maria da Penha dando tiro, né? Não tem isso. Então você tem que ser um pouco... Tem que ter um jogo de cintura. Maria da Penha ali, né? Tem um cara, claro, que realmente espancou a mulher, mas tem aquele... Eu já vi casos de a mulher ficar com ciúmes de um negócio e ir pra cima do cara, o cara se defende, aí chama a polícia. Cara, teve caso sério aqui já, em Brasília, de policial morreu, cara. Em caso de Maria da Penha? Foi na Maria da Penha. Caraca. O cara tomou um tiro, passou na lateral do colete. O cara tava armado. E às vezes vai pra uma Maria da Penha e já vai meio... Pois o nível de alerta... Ligado, né? Vai com o nível de alerta meio baixo, né? Pensa assim, Maria da Penha, né? Tranquilo e tal, não sei o quê. Mas, assim, era uma ocorrência que me preocupava. Quando eu era demandado pra Maria da Penha, eu ficava preocupado, porque eu já sabia, né? Porra, às vezes o cara tá com uma faca, né? Sei lá, vai que o cara tá armado. Você nunca sabe. Eu era muito desconfiado, então eu sempre estava muito preparado. E eu não sou do tipo de polícia que vai sair na porrada, porque primeiro que não é meu perfil, né? Não sou bom de luta, não sou faixa preta em nada, não sou herói, minha vida não é videogame. Então, meu irmão, eu não vou sair engalfinhado com o cara, velho. Se eu tiver a oportunidade de dar um tiro ali, de usar minha arma de fogo, eu vou usar. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, eu sempre ficava com isso na cabeça, cara. Tô indo para uma ocorrência que é relativamente tranquila, mas não é. Porque pode evoluir e vai ficar muito complexo. Eu não vou sair na porrada com ninguém, né? Eu não vou ficar ali me engalfinhando, porque, cara, sempre quando acontece isso, vai dar alguma merda, o policial vai perder a arma, alguém vai filmar, aí fica aquele negócio ridículo, né? Só entende quem tá lá na hora. Hoje em dia as câmeras pegam tudo. E às vezes tu chega lá, a mulher pede pra não prender o cara. Tem isso também. O lance da Maria da Penha é muito complexo, cara. Complexo porque, tipo assim, caralho. você sabe que é um problema social, né? Que a mulher tá sofrendo ali e ela não tem estrutura pra lidar com isso. Sim. O que eu vejo, na maioria das vezes, é o quê? A mulher não tem condições, né, de se manter. E aí ela fica refém do cara. Ela não tem um trabalho,
ela fica em casa ali, às vezes o cara não deixa a mulher trabalhar, e às vezes ela tem até uma baixa escolaridade, é uma pessoa ali que está fora do contexto profissional, não tem a renda dela, e ela fica à mercê do cara, porque o cara sustenta e tal. Muitas vezes é isso. E aí quando a gente pergunta por que você não vai embora, a mulher, pô, mas se eu for embora, como é que eu faço? Isso, depende financeiramente, às vezes é dependência emocional também. Isso, tem filhos, né, e tal, como é que você lida com isso? Então é uma situação que o policial tem que ter um tato também, tal, tem que ter um... E hoje aqui a Polícia Militar do DF tem um tipo de policiamento específico para isso, que é o Provid, né? Não vou lembrar o termo agora da sigla, mas eles fazem um trabalho de assistência para esses casos de Maria da Penha excelente. Eles pegam justamente as ocorrências que já aconteceram e vão lá e visita aquela família, conversa com o cara, conversa com a mulher, orienta, sacou? Dá um pós ali, um atendimento pós-ocorrência. E isso tem diminuído muito as ocorrências de violência doméstica aqui no Distrito Federal. Então eu achei um ponto muito importante da polícia aqui fazer isso, né? Mas é um problema social fodido, velho, muito grande, que não vai resolver só com a lei, porque se a lei em si resolvesse, já tava tranquilo, sim, né? Você não tinha caso disso. Tu lembra da tua primeira cana que tu deu? Cara, não lembro. Sensação, como é que foi? Tu não lembra? Não lembro assim não, cara. Caraca. Não lembro muito bem. Eu sou pra sumo, assim. Minha primeira cana, a primeira vez que eu saí da academia de polícia, eu queria sair trepando, derrubando porta. Eu queria achar vagabundo, como falou, achar confusão pra resolver. Tá? Cara, eu não lembro, porque assim, a Ceilândia era muito acelerada, né? Era seguido? Era muito louco. Flagrante seguido? Era. Tipo, teve serviço meu que 3 flagrantes num serviço. Tá zoando? Sério. Era 12 horas? Era 12 horas. Em 12 horas tu conseguia levar? De 7 da noite até 7 da manhã. Cara, eu já vi a mesma guarnição duas vezes levando lá na minha região, mas 3 eu nunca vi. Não, assim, é porque na época que eu trabalhei, a polícia, o delegado de plantão que sempre caía no meu dia ali e a equipe era bem entrosado, né? A gente era bem entrosado, então assim, era muito dinâmico. Os caras conseguiam fazer uma parada girar muito rápido, assim. Fazer o flagrante rápido. Era a delegacia de flagrante e tal, e pô, os bichos adiantavam o lado sinistro. Escuta vocês, tchau. Bicho, vamos lá, o que aconteceu? Passa aqui rapidão, tal, não sei o quê. Não, ó, a gente vai fazer uma parada aqui, mas, pô, pode ir, daqui a pouco a gente liga, volta aí. E tal. Então era muito dinâmico. Então os caras conseguiam agilizar o lado. E eu trabalhava com os caras, eu trabalhava com 2 antigão, que os bichos eram muito desenrolados. Então os caras desenrolavam a ocorrência assim muito rápido. Isso é bom, cara. Os caras eram muito inteligentes pra ocorrência, né? Pegava logo todos os dados ali muito rápido, sabia como desenrolar a ocorrência bem rápido. Então acabava que a gente rendia bastante. Isso é bom demais. Pois aí, pô, não deu tempo assim de eu ficar, caraca, minha primeira ocorrência e tal. E a maioria dos PM mesmo, que a gente tá mais na rua, né? No início ali, principalmente, quando o cara não tá numa especializada depois, ele não guarda muito isso, porque é muito dinâmico. Acontece muito, assim. É diferente de pessoal da Polícia Civil, que eles se envolvem mais com os casos, né, e tal, tem a questão da investigação, vai cumprir o mandado e tal, então você consegue ter mais isso guardado ali. Não é igual o policiamento de rua. Dentro da tua experiência na PM, qual a situação mais triste ou trágica, assim, você lembra que pegou? Triste ou trágica? Cara, não sei se você também... Às vezes você consegue se bloquear tanto que você nem nunca... pode ser isso também. Nunca teve algo que te surpreendeu, assim? Não. Na PM aqui, não. Nenhum tipo de ocorrência me deixou, assim, muito... Vamos supor, mal, né? Não que deixou mal, mas que tu falou, pô, que merda, hein? Ah, tá. Já teve ocorrência minha pelo BOP, né? Que a gente foi apoiar
uma crise, né? Uma crise de um policial. Puta É um merda, policial cara. transtornado e tal, o cara Pior coisa. com bastante problema e questão de usuário, né, de droga, afastado da polícia e tal, aquela coisa toda. E aí o desfecho, graças a Deus, foi positivo, né? Foi bom, a gente conseguiu tirar a esposa dele e conseguiu tirar ele em segurança, né? Que o medo ali era ele estava com a arma, né, de fogo, que ele alvejasse a esposa dele e se matasse, né? Esse que era o pior cenário possível. Então isso me deixou meio bolado com a situação, porque eu fiquei, caraca, bicho, que esse cara, como que ele chegou nesse nível, né, emocional, de você ficar nesse ponto, assim, depressivo, né, a se afundar em droga. Vira uma negociação, né? Eu vou até falar com o negociador, o Regis. O Regis, né? Você vai que é especialista nisso. Eu até vou trocar uma ideia com ele sobre isso, que é muito interessante. Tem que ter muito tato ali para conversar com o nosso batalhão, né? A negociação é a nossa primeira alternativa tática, né? É a negociação. Negociar para resolver o problema da melhor forma possível. Teve aquele caso do PM na Bahia lá, que tentaram. O cara que lembra de Salvador foi lá, começou a ficar com uma arma pra cima, falar um monte de coisa do BOPE, né? Acabou, não deu certo lá. Porque assim... É uma situação que é parecida com essa que muito complexo, né? Isso aí, porque tipo, você pensa, um policial, né, cara? Você não quer alvejar um policial, você não quer... O que ele falava, assim, de... Então, é tenso porque ele conhece, né, os procedimentos da polícia. Então ele falava, o BOPE tá aí, né? Vocês já chegaram, não sei o quê. Vocês vão explodir minha casa, vocês vão entrar na minha casa, vocês vão me matar. Entra aí e tal, não sei o quê. Esse tipo de coisa, entendeu? E o cara transtornado mesmo, falando que ia se matar, que ia matar... Tu já conhecia ele ou tu não? Não. Só sabia que era policial, mas tu não conhecia pessoalmente. Não conhecia. Eu não tinha contato, nenhum vínculo com ele. Mas é muito tenso, assim, né? Porque a ocorrência vai evoluindo e tal, e eu já fui em 2 ocorrências, assim, com policiais. Puta merda, cara. Teve uma outra que o cara deu vários disparos em via pública, assim, da janela do apartamento dele, né? Graças a Deus não alvejou ninguém. Teve um lá ninguém. em Curitiba faz pouco tempo lá em Curitiba, que também no posto começou a alvejar um monte de gente do nada, o policial federal lá. Que é muito, muito doido isso, como é que um policial chega nesse nível, né, cara? Mas esse aí que você conseguiram contornar, então ele acabou concordando que era a melhor coisa se entregar. E aí faz o quê? Leva pra delegacia? Apresenta pro chefe dele? O que Na verdade, ele não concordou com nada, assim. Não? Vocês conseguiram neutralizar ele de forma não letal? Sim. Não letal, é isso que eu digo, Sim, né? A gente fez a intervenção e conseguiu tirar ele de lá em segurança. E ele foi levado para os cuidados, né? Os cuidados médicos e tal. E o desenrolar lá. Não concordo, mas conseguiram neutralizar sem usar armamento letal, no caso. Sem usar a força letal. Que bom, cara. Que bom. Esse é o melhor resultado, né? Esse é o tipo de ocorrência que ninguém quer ir. E a mulher do cara, depois desesperada, sai desesperada, né? Eu acho que ela também tinha problemas e tal, tava transtornada também. É muito louco, né? Droga. Enfim. Bom, você já estava no BOPE. Você já queria entrou pra PM pensando em entrar no BOPE, né? Já. Como é que funciona? Era o meu objetivo. Quem quer entrar no BOPE, o que tem que fazer, cara? Para você servir no BOPE, né? Hoje o BOPE ele tem três portas de entrada, né? Ou você faz o curso de operações especiais, que é o curso de caveira. Sim. Que foi o que eu fiz. Ou você faz o curso de técnico explosivista para o esquadrão de bombas, ou você faz o negociador policial, que é para trabalhar na companhia de gerenciamento de crises. São as 3 companhias, né, que o BOPE tem hoje. E aí você faz um desses cursos de especialização para efetivamente trabalhar lá no BOPE, né? Eu optei por fazer o curso de caveira porque para mim era o meu sonho, meu objetivo e tal. Qual que é o nome do curso? Para tu entrar, para ser do BOPE aqui? É COESP também? COESP. Curso de Operações Especiais.
Faz aqui daí. Tu lembra no teu quantos tentaram e quantos sobreviveram? No meu curso eram 45 alunos. 45 alunos. E daqui do DF nós formamos 16 e mais 5 policiais de fora. Então ao todo foram 21 formandos no curso. Galera, pensou em algum momento em desistir no meio do curso? Ou não? Você tá falando eu? Você, é. Cara, assim, eu passei por momentos bem difíceis, né? Mas desistir mesmo, assim, a ponto de falar assim, nossa, vou tocar o sino. Vou embora hoje. Não tive esse sentimento, sabe? Eu tive, sim, o sentimento de estar no meu limite, de estar, cara, pô, bicho, se piorar mais do que isso aqui, não sei se eu vou conseguir. Mas na minha cabeça eu tinha isso bem claro, né? Que eu não ia desistir. Você fica pensando assim, só aguentar mais um pouquinho, daqui a pouco... Eu focava em me manter pensando não só no fim, né? Mas no que estava acontecendo. Eu queria estar ali presente, eu sempre trabalhei muito isso. E eu falo isso para os meus alunos, né? Uhum. Os meus alunos que treinam para curso e tal, eu falo muito isso. Eu falo, cara, você precisa ter essa noção, chama de consciência situacional. É você entender o que está acontecendo ali, né? E você pensar, cara, eu estou passando por um processo, esse momento é para isso e eu vou me manter firme aqui para vencer mais essa etapa. Então você está realmente presente, né? Eu estou aqui no seu canal, no seu podcast, nós estamos conversando, então eu estou presente aqui. Eu estou me dedicando a esse momento aqui, né? Eu estou cagando para outras coisas. Uhum. Apesar que a minha mente está sempre trabalhando, mas eu tô focado aqui. Uhum. E o que acontece muito, que tira os candidatos, né, os alunos, é o cara não tá concentrado ali naquele momento. Pensar quando vai acabar. Ele não tá focado ali naquele momento. Ele tá pensando no conforto, ele tá pensando em casa, ele tá pensando que ele não sabe que hora que vai acabar, aquele sofrimento, aquela situação desconfortável, né, aquela adversidade. Aí o cara fica pensando, pô, caraca, bicho, que horas que são agora, né? Quando que vai ter uma liberação? E não tem. Tu diria que talvez pro cara aí, o mental dele pra ir pra um curso desse é pensar, tipo... não é pensar, falta 30 dias, 15 dias. Tem que pensar, tipo, eu ficaria um ano, eu viveria assim se fosse necessário. Você tem que pensar ali, naquele momento. Cara, hoje essa é a minha vida agora. Eu tô tendo aqui uma instrução agora na sala de aula de alguma matéria. E, cara, tá tranquilo agora. Eu vou escrever tudo aqui bonitinho, vou prestar atenção, né? Às vezes tem até um cafezinho na sala de aula. Isso é luxo. Toma um café, riqueza. E aí, beleza. Quando começar a pancada, tal, a fustigação, a tormenta ali, meu irmão, calma. É uma onda, a maré subiu, daqui a pouco ela passa e a coisa volta a estabilizar e aí eu volto de novo. Então é um leão por dia, é um dia de cada vez, é uma instrução de cada vez, é uma conquista de cada vez. Você não vai se tornar um caveira da noite por dia, você não vai... Você já viu aquele vídeo eu não sei de que instrução que ficou bem famoso, o cara filmando um aluno de algum curso operacional. E aí, aluno, o que tá achando? O cara, deve ver que ele tá sem alma já, assim, tá muito bom, muito legal. E aí, o que tem aqui, como é que tá? Tem bastante churrasco todo dia, cerveja. Tem cerveja, mulheres lindas desfilando. O cara sem alma ali falando. Não, tá muito legal, tô gostando. Eu já vi isso. Até vou ver se puder. Essa é a parte lúdica, né? Todo curso operacional, ele tem uma parte lúdica. Ele tem a parte ali a gente chama de sessão babacada. Uhum. É um momento de descontração. Eu adorava, assim, né? Porque, tipo assim... O aluno, às vezes, ele fica puto com isso, que ele fala assim, pô, o cara tá me sacaneando aqui. Mas eu gostava, cara. Eu gostava desse momento porque, por dentro ali, eu achava engraçado, né? Eu ficava ali, caraca, velho, esses caras só não pode dar risada, porque senão... Não pode rir. Eles podem, tu não... Eu ria. Eu ria. Não, me fudi várias vezes porque eu ria dessas situações. Eu achava engraçado. Pega mais uma ceva aí, Gustavo.
Quanto mais entra a cerveja, mais verdade ele vai falando aqui. Eu ria, velho. Eu não aguentava, assim. Às vezes eu soltava mesmo uma risada ali. E aí os caras chegavam, tá achando engraçado o quê, 06? Eu era minha numérica é 39, né? 39. Aí os caras, 39, o senhor tá rindo de novo? Puta que pariu, bicho. E aí vinha aquela furtigação pra cima de mim, né? Só que, meu irmão, cara, às vezes eu não aguentava, velho. Não tem como. Porque os caras, bicho, eles são muito... É uma criatividade. O Caveira é muito criativo, cara. Ele tem uma noção, assim, de falar besteira na hora e no momento, sabe? E às vezes ele fala alguma coisa que impacta o psicológico do cara mesmo, assim. E era isso, assim. Tipo aquilo, tem uns memes aí, o cara fala, pô, esqueci minha água, você tá com sede? Então tá, pega a água aqui. Aí dá um galãozão gigante, vai ter que carregar um galãozão gigante da água. Pô, eu perdi meu fuzil. Pô, perdeu seu fuzil? Pô, aí vai arrumar um fuzil pro senhor. Um tronco da árvore pro cara carregar. Eu fico pensando... Rola muito esses negócios. O pessoal que já passou por esses cursos lá em Santa Catarina falou, vai lá, vamos lá, entra aí. Eu pensei, canal no YouTube? Aí, eu com canal no YouTube... Opa. Chegou o reforço. Eu indo pra um curso desses, os caras vão me zoar até a última. Eu já pensei, vou inventar uma placa gigante escrito YouTube bem pesada pra eu ficar carregando. Vou inventar um negócio muito louco. E assim. Eu que tô trabalhando com treinamento pra policiais pra curso. Puta que pariu. Se eu for fazer um curso operacional hoje, os caras vão virar pra mim e falar, então você é o grande especialista de cursos do universo. Você não tem problema, não tem pane, não tem dor... Não tem nada. E na verdade é justamente o contrário, né? Porque o aluno, quando você coloca aquela numérica na cabeça, cara, que você vira um número, já era, bicho, acabou. Todo o seu conhecimento é abduzido, você não é mais bem fisicamente, você não é mais forte, você perde todos os seus poderes. Você acabou de tomar aquela pílulazinha que o Morfeu deu pro Neo, né? E entrou na Matrix. Você tá desplugado, já era, velho. Aí a chave vira e aí quem é forte fica fraco, quem é fraco fica forte e aí a merda vai... Qual zoeira você lembra mais engraçada desses cursos que tu participou? A zoeira mais engraçada? Do meu curso de operações pode ser do especiais. teu ou de do outro que tu participou. Cara, tem vários episódios assim. Eu acho que tinha um camarada no meu curso que ele era de outro estado, né? É o 12. O 12. Hoje ele é tenente Linhares, lá da Paraíba. Tenente Linhares, queremos você aqui. Tem que entrevistar o 12. Se bem que eu acho que ele é um cara fechadão, acho que ele não vai querer, não. Então... É o 12 e o 03, dois caveiras do meu turno que são lá da Paraíba. Um abraço aí pra vocês. E, cara, eu lembro desse episódio do 12 que ficou muito marcante, assim, que foi muito engraçado. Que foi justamente, a gente tinha um café da manhã, né? E aí no café da manhã sempre vinha uma fruta. Uma maçã, uma banana e tal. Aí nesse dia veio uma maçã. E é assim, tem que comer tudo, né? Café da manhã, todas as refeições você tem que comer tudo e é no tempo. E aí os tempos são os mais variáveis possíveis, né? Mas sempre para prejudicar o aluno. Aí... Beleza, aí deu tempo lá e tal, aí o que a gente fazia, né? O aluno começa a inventar golpes, né? Pra poder se safar. Aí, pô, às vezes você pegava ali, o cara não ia conseguir comer a fruta e metia a fruta no bolso, né? Ou então escondia na mochila e tal. Aí beleza. Aí a gente olhou, aí o 12 tava ali comendo e ele acabou que ele já tava acabando o tempo e ele ainda tava com a maçã, né? Aí a gente vai, 12, guarda a maçã, pô, guarda no bolso, pô, se vira, esconde essa porra aí. Aí ele pegou e escondeu a maçã. Escondeu a maçã no bolso, cara. Aí o nosso subcoordenador ele pegou e viu. Aí o 12 muito sistemático, né? Um cara muito, muito sério e tal. Tudo ele levava muito a sério. E aí, cara, o subcoordenador virou pra ele e falou: 12, seu ladrão! O senhor roubou a maçã, o senhor escondeu a maçã, 12.
Caraca, velho, aí foi pra cima dele, bicho. E aí foi cobrado por causa dessa maçã. E aí isso ficou marcado, Eles né? falam como se fosse um crime, Cara, assim. Absurdo você esconder uma maçã, né? Cara, Os ficou, instrutores isso metem uma pressão. ficou marcado, assim, cara, que de um jeito. E depois ele falou mó sério com a gente, né? Ele, caraca, vocês me fizeram fazer aquilo, cara. E tal, não sei o que, eu não sou ladrão. Bicho, e a gente se acabando de rir, né, assim, da situação. Então, assim, acontece muita Esconde coisa. a maçã assim, no bolso, mano. Também, engraçado. a Ó, o maçã Robin- maior volume aqui. O Robin vai vir aqui, né? Vai vir Tem um aqui, episódio muito engraçado do Robin também. Já vou até falar aqui depois. Já falei. Faz um corte depois dessa parte aqui que eu vou falar do Robin. Teve uma fase do curso que nós precisávamos ficar barbudos, né? Tinha que deixar a barba crescer. Aí todo mundo deixou a barba crescer e tal. É bom demais, né? Que você não precisa fazer barba. E aí, beleza. Aí, porra, uma semana ali sem fazer barba. Aí o coordenador chegou e... Aí o Robin é o Caveira 26. Aí chegou no 26 e falou assim: ô 26, cadê a barba do senhor? O senhor não tem barba não, ô 26? Aí o bicho: senhor, que a minha barba não tá crescendo um pouco aqui e tal. Velho, ele não tem barba, né? Nasce uma barbichinha aqui. Aí, ô 26, o senhor se vire, viu? O senhor vai ter que fazer crescer uma barba aí. Escolha algum aluno do turno aí pra fazer uma barba no senhor, viu? Tome no seu cu, se vire, faça essa barba. Se apresente com barba, viu, 26? Cara. Bom demais. Aí o canga dele fez uma barba nele, cara. Assim, ficou parecendo aqueles caras de quadrilha. Pegou com uma canetinha daquelas pretas assim, aí fez uma barbona nele assim, cara. E aí todo dia tinha que escalar alguém diferente fazer uma barba nele. Até chegar num padrão de barba que tava condizente com a apresentação. Ó, 26, agora o senhor tá com a barba decente. Tá bem. Com a cara pintada. Sua barba tá bem desenhada agora. Esse também foi muito engraçado. O cara com a cara pintada. Não, cara, agora o padrão tá legal. Você imagina ele ter que se apresentar sério, bicho, não poder rir disso, cara. E todo mundo querendo rir dessa parada. Festa junina, né? Negócio. Essa é a parte lúdica, né? A parte engraçada. Que, Todo mundo... Sim, estou com... que do mais o curso não... eu não sei se eu ia aguentar, não. Eu ia O curso rachar o não tem bico. nada de engraçado, na verdade é muito foda e é bem complicado. Não, isso aí é a parte, o alívio cômico do A parte do lúdica. curso ali, a parte lúdica. É. Só que vocês não podem rir, só por dentro. Não mesmo, pode né? rir, cara. Se rir, paga o preço, né? Eu pagava o preço várias vezes. Porque eu literalmente não aguentava. Eu Cara, ria. não tem como. Na minha Cadepol teve uma sugação de nada perto do que é realmente num curso. Mas eu também achava engraçado essas coisas de ver da barba, do cabelo e aquela pegação no pé. Eu achava muito engraçado. Até quando era comigo, assim, eu achava engraçado, vontade de rir, assim. Também, porra. É massa, Qual cara. punição que eles te davam por rir? Faz apoio? Ou não? Eles faziam... Faz uma pressãozinha. Eles faziam uns exercícios de vivacidade, né? Vamos dizer assim. E pra ti, qual é mais difícil no curso operacional? Pra ti, frio, fome, ficar tempo longe, cansaço físico? O que mais pra ti pegava? Cara, o que na época do COESP, o que me deixava assim, me dava ao mesmo tempo que me enfraquecia, me fortalecia, né? Era justamente eu lembrar da minha família, né? Da minha esposa, do meu filho, pensar que não chegar em casa com aquele sentimento de derrota, né? Então pensava muito nisso. E o meu medo, eu tinha um medo assim do fracasso, né? De não conseguir e tal. Então eu carregava isso comigo. Tinha alguns medos também, né, que me acompanharam lá, coisa pessoal mesmo, né, eu não lidava bem com instrução que tivesse animal peçonhento, né, tipo cofidismo, cobra. Tinha isso, instrução E tá, assim. teve, bem no Caraca, início. mano. No início teve, né, que é a parte ali que tem sobrevivência e tal. E eu passei por isso tanto no COESP como no curso de operador aerotático, né, do operações aéreas. Lá teve também o ofidismo. Porque assim, é uma tropa que eventualmente vai passar por situação de missão, né, em área de mato, área rural. Então
Você precisa operar nesses ambientes e você precisa entender, né? O que é um animal, uma cobra venenosa e tal, e saber lidar, capturar uma cobra, como fazer isso. Então eu tinha medo pra caramba disso. E aí a minha estratégia era o seguinte, né? Eu sempre me posiciono, tudo que eu tinha medo e dificuldade, eu me posicionava como um cara bem interessado. Então eu ficava na frente, eu era voluntário rápido, levantava a mão. Malandragem. Eu falava eu perguntava, fazia perguntas, né? Então eu me mostrava bem interessado ali para que eu não fosse escolhido para nada. A verdade era essa, porque eu ficava naquela, porra, era sua tática. Se esse bicho me escolher pra ir pegar essa cobra aqui... Se ele vê que tu tá com medo... Se ele vê que eu tô com medo... Tu tá moita, ele vai... Aí eu pensava nisso, né? Então, luta, por exemplo. Eu sempre tive dificuldade com luta, porque eu já fiz jiu-jitsu, já fiz algumas lutas, mas bastante instrução, né? No militarismo e tal, mas Sim. eu não cheguei a dar continuidade, não era bom de luta. Então, quando eu tinha instrução de luta com algum cara especialista e tal, eu me dedicava 100%, porque eu sabia que em algum momento eu ia precisar daquilo ali no curso e também fora dele. Então, e era uma coisa que eu tinha esse bloqueio, né? Caraca, eu vou enfrentar um cara. Vou lutar com o cara e tal. E no COESP, no curso de operações especiais, tem isso, né? Você literalmente você luta com... Sim, sai na mão. Tem um teste de lutas, teste de coragem e tal. E é isso. Você tem que cair pra dentro. Você é caveira e... Mas o mais difícil, então, foi lidar com os animais peçonhentos e a parte da luta. Parte da luta, com certeza, né? E o medo de machucar, de perder o curso por alguma coisa que fosse alheia à minha vontade. Tipo assim, uma doença, quebrei o pé, machuquei, tal. Então tudo isso são coisas que acompanham o aluno, né? E que é difícil. Tem que saber, por isso que eu falo, o aluno que ele tá 100% focado, presente, ele acaba não cometendo alguns erros básicos que normalmente o cara comete se ele não estiver concentrado, né? Que é justamente essa questão do cara, machucar à toa. Às vezes o cara tá ali numa instrução que não precisa ele dar tanto de si, ele acaba dando o máximo dele ali naquele momento e se desgasta demais ou se machuca. Cara, quando puder economizar energia, tem que economizar. Sempre economize, sempre economize. Cara, e como é que é o sentimento no final do curso? Fala, acabou, você passou. Você acredita que passou ou você tá tão louco naquela coisa psicológica que você acredita que é piada que acabou? Você acha que é piada, assim? Eu acho que não acabou, não. Eu vou te falar. Porque eles ficam assim, vai acabar, fica tranquilo, daqui a pouco acaba. Eu já tive várias sensações de conquistas na minha vida, né? Recentemente eu completei um Ironman lá em Floripa. Ah, sim. Eu fiz o Ironman desse ano, né? 2022. E foi muito bom quando eu cruzei o pórtico lá, né? Terminei aquela sensação, assim, de conquista, de realização pessoal e tal. Só que, cara, nem se compara a sensação de você concluir um curso de operações especiais, né? É indescritível, assim, é algo que fica marcado, né, na alma do cara. Todo caveira que você conhecer e conversar com ele, ele vai mudar o semblante quando você falar disso. Ele vai lembrar do que ele passou e é por isso que nós somos essa irmandade, né? Quando eu chego em outro estado e falo pro cara lá, encontro um outro caveira lá, ele sabe o que eu passei. E eu sei o que ele passou. Então ele me vê de uma forma diferente. Né? Então a gente se vê de uma forma diferente. Então por isso que é uma sensação que não dá para explicar. Assim, você demora a cair a ficha, né, e tal também. Tem esse lance de você ficar assim acelerado, né, voltar à sua condição normal, que é quando você volta da Matrix. Sim. E aí você, caraca, bicho, eu consegui fazer tudo isso. Então, até quando eu olho para os alunos, né, do curso de operações especiais, a gente está tendo nosso COESP agora, está em andamento. Eu olho para eles e falo, cara, como que eu consegui fazer tudo isso, né? Como que eu consegui... Você é um instrutor mais ou menos exigente do que foram contigo.
tu acha? Não, a gente é sempre na mesma medida. Não tem essa de, tipo assim, eu vou ser aqui pra mais ou pra menos. Coesp, meu amigo, é igual. É nivelado pra todo mundo. E eu olho assim, eu falo, caraca, bicho, como é que a gente conseguiu fazer isso? Como é que eu consegui passar por isso, né, e chegar até o final? Então, é bom também porque você se valoriza, né? Aquele sentimento de você se valorizar, se colocar numa posição de que, pô, eu consegui vencer essa etapa aqui. Porque às vezes você tem aquela sensação de que, beleza, consegui, né, e tal. Mas às vezes você não se valoriza tanto, né? E quando você vê aquilo ali acontecendo, né, depois que você já é formado, você vê o tanto que você é escroto mesmo. Você pensa assim, cara, porra, eu sou foda. Então é muito bom, assim, é uma sensação única, né? Que legal, cara. Depois que vê a família e tudo, volta. É emocionante, né? É muito bom. Tem a formatura, né? Tem a formatura e tal. Tem a nossa primeiro lá, a interna, né? A brevetação dos caveiras, que é quando os caveiras recebem a gente ali. E aí depois você tem a formatura formal mesmo, né? Com os convidados e tal. Com a família. Teve um amigo meu passou, um colega meu de Santa Catarina passou num curso de operações especiais lá. Aí no final o filho dele fez uma surpresa pra ele e tal. Tipo, ele falou que se emocionou, ele chorou, mas não saiu uma lágrima. Então, seco que ele tava, sei lá, desnutrido, ele falou que chorou e não saía lágrima. Tá você fica querendo chorar, né, bicho, assim, e não tem lágrima. Não tem nem lágrima, cara. Você já derramou tanta lágrima. E eu sou chorão, cara. Eu chorei muito durante o curso, assim, entre nós, né, entre nós ali, os alunos e tal. A gente, você fica numa situação que você tá, cara, você tá, assim, no seu limite, né, de tudo. Você tá num limite emocional, físico e tal, então você tá muito emotivo mesmo. Se tiver alguma coisa assim, os caras falam assim, cara, show se de Deus desespero. Se Deus quiser, você vai formar. Isso aí você já tá assim, caraca, velho, não sei o que. Você lembrou de casa, né? No momento ali que a gente fazia a nossa oração, todo dia a gente fazia a nossa oração ali, era um momento muito emocionante. Então, assim, é muito louco, cara. Quando eu assisto o vídeo do meu curso, eu sempre fico emocionado, porque eu lembro... a gente faz um encontro por ano, né? Bacana. Todos os anos a gente faz um encontro. E todo ano é a mesma coisa, cara. Quando a gente se reúne lá e começa a conversar, vem aquele sentimento, demais. Aquelas lembranças, o cara fica, né, emocionado, é muito bom. Você já teve alguma situação de folga, Kleber? Você teve que agir, viu alguma coisa na folga ou não? Não efetivamente, assim. Eu agi preventivamente e funcionou. Eu tava com meu filho, ele era bem novinho, e aí eu fui comprar pão, padaria e tal, e graças a Deus eu tava armado, né, e o que acontece? Tem aquela situação de você colocar o bebê, ele era novinho, né, então ele tava na cadeirinha ainda. Tem aquela situação de você colocar o moleque você fica exposto na cadeirinha e aí eu era preocupado com isso, né? Então, não, vou colocar ele aqui, mas eu vou ficar olhando aqui pra fora. Então eu só colocava ali dentro e ficava bicando aqui fora e tal, olhando. E aí quando eu fui prender ele, eu coloquei o pão aqui em cima e tal. Aí abri a porta e fui prender ele olhando. E era no entrequadro assim. E aí eu percebi quando dois caras entraram de moto, né? Um cara sentiu a maldade, pilotando e um cara atrás. Pô, 7 horas da manhã, um cara com outro na moto e pilotando e um cara na garupa. Meu irmão, isso é assalto. Aí eu já deixei o moleque, fechei a porta, né? Me coloquei numa posição mais abrigado ali e já saquei minha arma. E aí quando eles perceberam que estava chegando, eu já engajei, já escalei os caras, e aí o cara que estava tocando já meteu o pé, já acelerou, e o outro que estava atrás já estava se preparando. Eu percebi que ele estava se preparando. Provavelmente eles deviam estar armados, né? Ou pelo menos o de trás. Só que eu não quis dar continuidade porque eu estava com meu filho. Então eu esperei o cara, eles saí, acompanhei, peguei a placa, decorei a placa da moto, que dava pra ver.
E aí entrei no carro e já saí fora. E aí no caminho, na hora que eu morava perto, né? Tava perto. Chegando em casa já passei o QRU para o pessoal da área, os policiais, e passei para eles lá a situação, né? Informei, passei a placa e tal. E aí deu lá continuidade. Não conseguiram localizar, não pegaram, mas fiz a minha parte, né? Você antecipou bem, cara. Essa parte de colocar filho no carro e tal é muito sensível. Eu quando tava com a minha mulher, quando eu tinha uma mulher que começa a chorar aqui. Na hora de colocar as crianças no carro, eu sempre falava, tu coloca. Ó, colocou criança no carro. Se você tiver com a mulher... Eu falo assim, ó, você coloca, eu só fico na segurança. Então, com certeza. Coloca as crianças aí, coloca o cinto. Sempre foi assim, nunca precisei, né, com criança ainda bem. Mas é uma situação que o pessoal se aproveita da vulnerabilidade. Não. Os caras são filha da puta, eles não querem se incomodar. O bandido, ele tá ali, meu irmão. Ele tá pro crime. Se ele perceber uma oportunidade, ele vai agir, né? Ele vai pra cima, pra fazer o que ele tá proposto a fazer ali. Sim. E aí antecipar. Vamos agora para o quadro chamado Tiro Rápido aqui no Café com a Polícia. Você já deu uma olhadinha como é que funciona? Tiro rápido? Cara, eu acho que não deu tempo. Então é o seguinte, eu vou falar uma frase, vou fazer uma pergunta e você vai responder o que vier na cabeça de forma rápida com uma palavra ou uma frase. Ah, beleza. Beleza? Sem muita explicação. A não ser querer explicar depois. Tá. Mas enfim. Bora para o tiro rápido. Primeira pergunta do tiro rápido é: polícia é? Dinâmica. Polícia dinâmica. Ser policial é ser? Cara, ser policial é... tá pronto, né? Tá pronto. Tá boa. pronto. Um motivo para ser policial? Realização pessoal. Seja ela qual for. Um motivo para não ser policial? Cara, eu acho que assim... tem muita especialista, né, hoje. Muita gente que dá muita opinião, sabe de tudo. Então, eu acho que o grande motivo é você não querer reconhecimento, né? Achar que você vai ser super-herói e ter reconhecimento. É isso. Um motivo para ser policial, então, querer reconhecimento. Quem quer reconhecimento? Se você só quer reconhecimento, só quer aparecer, não é legal. Tá. O que eu mais gosto da polícia é? Imprevisibilidade. Isso é imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. Sempre é uma aventura nova, uma ação diferente. Mas o que eu menos gosto da polícia é? Ah, cara, eu acho que é o que eu falei na outra, né? É os críticos, os especialistas. Especialistas de teclado. Esse povo aí não é o que a política dentro da polícia. Sim. Entendeu? Policial bom é policial? É o policial que cumpre a missão, né? É Boa. O policial que está sempre ali proposto a cumprir a missão dele. Policial que cumpre a missão. Bandido bom é bandido? Bom, não existe bandido bom, né? Boa. Não existe. Verdade. Se ele tá vivo, ele não é bom. Né? Se eu voltasse no tempo, eu faria tudo de novo, cara. Só que eu me prepararia melhor. Virar a noite em ocorrência é? Ah, porra. Depende da ocorrência, né, mano? Eu já virei ocorrência boa e já virei ocorrência fuba, né? Que é ocorrência que não leva a lugar nenhum. Depende. Virar ocorrência depende. Amigos na polícia são? Tenho muitos amigos dentro e fora da polícia, mas a polícia não muda a essência, né? Não é porque o cara é policial que ele é gente boa. Mas acho que a polícia não muda a sua essência. Show. Né? Penúltima pergunta, não do tiro rápido, agora você pode dissertar sobre o tema se você quiser. Qual foi o momento mais difícil da tua vida, olhando para trás? Qual o momento mais difícil da tua vida e como fez para superar? Cara, assim, eu acho que foi o período que eu estava no exército. Eu acho que esse foi o momento mais difícil para mim, porque foi ali que eu passei por algumas dificuldades e eu passei sozinho, né? Eu não podia compartilhar muito assim, porque eu sabia que as pessoas mais próximas a mim ou não podiam fazer nada ou ia ficar muito triste, né? Que no caso era minha mãe. E aí eu sofri quieto, né? Então assim, eu não tinha, na época não tinha muita grana, era difícil pra caramba, morei no quartel muitos anos,
não ia para casa, justamente porque não sobrava grana para ir para casa, assim. Então era difícil. Você passar o final de semana no quartel, e aí minha mãe, por que você não vai vir para casa? Eu não vou porque eu tô de serviço, mas na verdade é porque eu tava sem grana, né? E você não queria transparecer isso pra ela, não queria levar problema pra ela? Não queria. E assim, tinha que bancar a faculdade, né? Que era, quase, sei lá, 80% do meu salário. E aí não sobrava nada. Então foi difícil, assim, de lidar com isso, né? Pra poder bancar mesmo a faculdade. E aí eu me aproveitei do que o Exército me oferecia. Que dentro do Exército você consegue se alimentar, você consegue dormir lá e tal. Então eu ficava lá, mas não era legal. Não era bom ficar lá. Mas assim, não me vitimizei por isso, né? Então eu sempre transparecia que estava tudo ok. Estava tudo bem. Tinha uma graninha ali pra eu tomar cerveja, né? É o que importa, né? Que era o que importa, na verdade. E o resto eu fui levando. Mas foi uma fase bem... E tu conheceu tua esposa na época do Exército? Foi. Eu já tava numa fasezinha melhorzinha. Ah, tá. Já tinha me organizado e tal. Ela te pegou grandão já. Ela me pegou grande já. Já tava bem já nessa fase. Mas foi o período que quando eu casei com ela, eu ainda fiquei mais um ano, né? No Exército. Praticamente, assim. Ainda fiquei mais foi o meu último ano. Então eu já tava numa situação bem mais organizada, tava mais tranquilo. E aí eu já, né, consegui ir pra casa, não tinha aquele gasto todo. Então era bem mais de boa, ela me pegou numa fase tranquila. Mas realmente foi um período chato, assim, um período que eu tava fazendo faculdade e no EB, né? Foi só tenso. Perrengue, né? Só sem perrengue, grana, sem nada. Não tinha nada. Não tinha não podia sair, o cara ficava... fudido. Fudido, Mas tudo passa, né, cara? Tudo passa, cara, graças a Deus. Kleber, pra finalizar, qual recado você tem pra quem deseja ser policial um dia? Cara, o que eu digo, né, tenho a dizer pra quem quer ser um policial é que, assim, não desista do seu objetivo, cara. Se você quer ser policial, seja realmente... Coloque isso na ponta da parada, assim. Não fica viajando com as redes sociais em relação a concurso, que tem muita coisa chata, tem muita coisa que não funciona, tem muita besteira, né, que você vê por aí. E seja específico, cara. Se quer ser policial, você vai fazer uma prova, né? Você não vai aprender nada em concurso. Você tem que aprender a fazer a prova. Não esquece esse negócio de que você precisa ver milhões de aulas e precisa ler um monte de livro e tal. Não é bem assim que funciona. Concurso é treinamento. Treine para fazer uma prova, né? Essa é a parte técnica. E agora a parte emocional que eu tenho para falar é que, assim, saiba por que você está lutando, né? Se você quer ser polícia de coração, de verdade, assim, se você acha que você nasceu para isso, que você está pronto para ser isso, coloca isso de verdade no seu objetivo, né? Porque muita gente fala da boca para fora que tem um sonho de ser policial e tal, mas que na verdade é uma carreira legal, que é massa ser polícia, ter uma arma na cintura, tirar onda, né? Tirar uma foto bonitão lá e tal. Mas a gente sabe que vai muito além disso, né? A gente sabe que não é fácil ser polícia. O cara pensa que é tranquilo. Tem cobrança, o nego vai bater na sua cara de falar merda pra você. Você vai ter que aguentar muita coisa. Você não vai mudar o mundo. Tem que saber disso. Você não vai ser um super-herói, você não vai ser admirado, né? Às vezes o cara tá ali querendo um reconhecimento, uma coisa sobrenatural que não vai acontecer, né? Então você tem que estar preparado para isso. Preparado para essa questão de que, cara, eu vou entrar na polícia e vou ser o que eu quero ser, né? Então seja exemplo para as pessoas que você ama, né? Foque nisso na sua família, para você. Sempre eu falo que a realização pessoal é o principal motivo, né? É você falar que, pô, eu consegui vencer isso, né? Banquei essa etapa e entrei na polícia. E não desiste, cara. Não desiste. Eu vejo que, pô, tem muita gente que o cara tá ali na labuta, né, estudando, na primeira prova ele toma pau ali, ele já pensa que acabou o mundo e tal, que aí sempre rola aquela frase, né, hoje em dia tá muito mais difícil.
fosse no passado eu teria conseguido. Cara, as dificuldades elas são proporcionais. Só muda o tempo, né? Que hoje tem muito mais informação, né? Hoje é mais concorrido, mas hoje é muito mais fácil tu achar material para estudar. Muito mais fácil. Ferramenta aí de questões, tudo. O meu primo me pediu uma dica, que tá estudando e tal, aí eu fui olhar o que concurso. Cara, o que concurso hoje? Tá maravilhoso. A máquina... E não tem só o que concurso, tem outros ainda. Ainda tem outros que eu nem conheço, mas tem uma máquina. Ele faz o raio-x do edital... e tal, essas coisas tudo. Então, assim, seja estratégico, né? Saiba pelo que você está lutando. Quando eu estudei, o meu objetivo não era ser polícia, o meu objetivo era ser caveira, pô. Era isso. Então, eu tinha lá uma foto da caveira no teto, lá na parede. Embaixo vinha as matérias, dos lados tinha aqueles mnemônicos, né? Aqueles negócios, Sim. aqueles mapas mentais. Eu colava tudo na parede, ficava muito louco lá estudando isso. E treinava, cara, eu imprimia as questões, marcava o tempo num relógio, botava ali um cronograma e ia treinar. Show. Então, meu irmão, seja escroto. Saiba o que quer, né? Resumindo saiba assim, emocionalmente, saiba o que você quer. Tem um alvo, um objetivo definido. O que você quer lá dentro da polícia? Você só quer o salário? Show. Vai se frustrar. Polícia não... vai. Policial deveria ganhar muito mais, né? Não vai entrar nesse mérito. Então, assim, coloca uma coisa grande. Realmente um objetivo foda. Boa. Fechou então. Kleber, obrigado demais. Valeu, meu irmão. Foi top o bate-papo. Agradeço aí pelo convite, muito obrigado. Que esse canal continue crescendo, prosperando ainda mais e, né, exponencialmente, sem limites. Desejo também que você também continue crescendo agora nas redes sociais com sua preparação para curso de operações especiais, né? Você que tem interesse aí um dia fazer um curso de operações especiais, segue o Kleber cursos lá. Operacionais, em geral. Todos os cursos. Você dá os bizu lá pra Isso. Sigam lá, Kleber Trinove, tamo aí. Pessoal, se veio até aqui, comente. Vim até aqui, quero saber se você assiste aí mais de 1 hora de entrevista e comenta o que achou da entrevista também. Não esquece de deixar o like no vídeo também, que é muito importante, beleza? Muito obrigado pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.